Olá, querido, tudo bem? Existia confronto na pregação de Cristo? Jesus confrontava e constrangeu os seus discípulos para tirá-los do sono profundo da ignorância? É disso que nós vamos tratar neste vídeo. Amigo, como Jesus conseguiu tirar os seus discípulos das garras malignas de Satanás? Quais foram os meios ou o meio que Jesus usou para tirá-los da escuridão, da mentira, das trevas? A verdade. Somente a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Nada mais que o confronto e o constranger o ser humano. Isto é a verdade. Por isto é tão difícil se relacionar com ela. Verdade. Mas veja, o pastor que usa a palavra de Deus, que é a verdade, para libertar as pessoas, a igreja dele não vai estar muito cheia. Porque nós estamos numa sociedade que ela odeia ser confrontada. Fala aí, religioso. O religioso odeia ser confrontado. O religioso odeia ser constrangido. O religioso odeia ter que se curvar diante da verdade. Por isto ele é religioso. E no outro vídeo eu expliquei as características do religioso. Então, no mundo que nós estamos, como você sabe, a fronteira entre a verdade e a mentira desapareceu. Quando você olha para a igreja, o que você vê na igreja? Você vê o pregador confrontando a igreja? Não é permitido mais. Você vê o pregador constrangendo a igreja porque a ama? Não é permitido mais. Ele está ali pregando um monte de coisas. Ele está pregando sobre a teologia da libertação. Ele está pregando sobre a teologia da prosperidade, está recebendo para isto. Mas confronto não é permitido, porque o religioso odeia ser confrontado. O religioso adora a escuridão, as trevas densas, onde ele foi inserido por meio do seu pai, que é o diabo. Então, esta igreja que está aí com muitos diplomas, beleza? As nossas igrejas hoje estão abarrotadas de teólogos reformados, mas quando você entra à igreja, senta no banco para ouvir a palavra, não tem palavra. Ele está ali passando o conhecimento da carne dele. Ele está ali falando de um monte de coisas, de conhecimentos da carne dele. E eu falei no outro vídeo que o conhecimento humano não tem relacionamento com a vida. Tem um monte de pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos e obreiros, mas não tem palavra. Por que não tem palavra? Porque a palavra de Deus foi deixada de lado. Nós vivemos num tempo onde, quando a palavra é lida na abertura de culto, não é necessário que ninguém se levante mais. Não é necessário que nenhum pecador se levante. Não precisa mais.
Só é necessário que o pecador se levante quando o pastor presidente aparece na nave da igreja. Aí toda a igreja tem que ficar de pé. Ou seja, se fica de pé hoje, não por causa da palavra, mas por causa do homem. Ok? Quem é a maior autoridade hoje dentro da igreja protestante? É o pastor presidente ou é a palavra? É o pastor presidente. Abre aspas. Então, aqui foi importado uma ortodoxia do catolicismo para a igreja protestante. Porque a maior autoridade dentro da igreja católica é o sumo pontífice, não é a palavra. Fecha-se aspas. Então, tudo que nós estamos vendo hoje nesta igreja não imita Jesus. Eles não são didáscalos de Jesus. Porque o didáscalo de Jesus, ele imita exatamente as obras do seu Senhor, que morreu por este movimento. Para que este movimento hoje te alcançasse, Jesus derramou o seu sangue carmesim. E quais são as obras hoje da igreja? As obras da igreja hoje você vai receber, você vai receber, você vai receber. Tem um bando de pessoas pulando, cantando, dançando, rodopiando, rodando, mas palavra não tem. Ou seja, é o final dos tempos ou não é? É uma pergunta. Aí, para finalizar o vídeo, eu quero te perguntar: como que você aceita sair da sua casa e entra neste lugar que eu não posso chamar de igreja, e aí você fica ouvindo mentiras, trapaças, enganos, conhecimentos carnais dos homens, fofoca, disse-me-disse, perseguições, calúnias e difamações, obras da carne, tudo isso tem no mundo. E aí tu sai da tua casa e fica ali sentado no banco 2 horas. E aí no final do ano, você vê que não houve progresso espiritual em você. Você está ali há quanto tempo? 10, 15, 20 anos. Cadê o progresso espiritual? Não tem. Porque quem deveria te confrontar para te libertar, por que Deus me confronta? Por que Deus me constrange? Por que a verdade de Deus me constrange, me confronta o tempo inteiro? Para eu não entrar no inferno. Se Deus não me confronta e não me constrange com a sua verdade, eu nem seria cristão hoje mais, irmão. É para você refletir sobre o que você está fazendo da sua vida. Vale mais confiar no teu pastor ou no pastor dos pastores, do Senhor Jesus? Vigia. Não deixe que ninguém te engane. E conhecereis a verdade vos libertará. Abraço, tchau.